Quando vocês ouvem palminhas já sabem que vamos começar. Olá pessoas, bem-vindos ao Maluco Beleza Live Show de terça-feira. Não é habitual estarmos às terças com o Maluco, mas hoje acontece. Acontece também que não temos nem Joana, nem Catarina, nem Maria. Tem-me a mim mais uma vez para fazer a apresentação do nosso excelso convidado que chegou hoje do Brasil e passo de imediato a apresentar. Ele chama-se Lair Geraldo Teodoro Ribeiro, espero estar a dizer bem, é o que está no Wikipédia. Médico cardiologista, nutrólogo, que é como quem diz nutricionista. Ele é escritor de best-seller brasileiro. O Lair Ribeiro viveu por 17 anos nos Estados Unidos, fez pesquisa voluntária no Harvard Medical School, fellow clínico na Baylor College of Medicine e trabalhou na Universidade Thomas Jefferson. Durante este período desenvolveu habilidades na educação, na neurolinguística e no setor empresarial. Ora bem, depois de uma pesquisa minha, fiquei a saber que o Dr. Lair é fã do óleo de coco, é fã do mirtilo, da água com limão, do chocolate negro, da quinoa, defende a ozonoterapia. Ele é muito contra as estaninas, os medicamentos usados no combate ao colesterol, que de resto, segundo o Dr. Lair, é injustamente diabolizado. De resto, o Dr. Lair defende o uso de alimentos ao invés de medicamentos para a cura de inúmeras doenças. Uma das muitas recomendações do Lair é que, por exemplo, se evite o uso de panelas de alumínio e ferro e se adota as panelas de cerâmica. Ele diz que são muito caras, mas você compra compra uma vez só, e é verdade. Esta recomendação é relativamente inofensiva, mas o Dr. Lair aconselha, por exemplo, a fazer enemas de café. Não sei se sabe o que é, basicamente é um clister de café. Havemos falar sobre isto também durante a emissão de hoje, como método de detox. E o que é muito polémico e nada consensual na comunidade médica são as suas opções de cura para o AIDS, a SIDA, o cancro ou o câncer e diabetes. O nosso convidado de hoje é muito especial, é uma honra ter aqui o Dr. Lair Geraldo Teodoro Ribeiro. Vamos começar já. Entra o genérico. Dr. Lair, bem-vindo ao Maluco Beleza. Prazer é meu, Rui, estar aqui com você e com os seus telespectadores. Acabadinho quase de chegar do Brasil. Muito me honra a sua presença aqui. Obrigado. Estou aqui a convite do Dr. Manuel Pinto Coelho. Sim. Aliás, nós vamos já explicar o porquê de... Não veio aqui de propósito ao Maluco Beleza, mas aproveitando a sua vinda cá, para uma palestra que vai fazer, vai participar num summit. Quer falar já sobre isso e explicar mais? Podemos falar. Então. O Dr. Manuel organizou um congresso médico, que ele chama de summit, que traduzindo do inglês é o topo da montanha. Uhum. E esse congresso vão ter 3 dias de duração, 2 dias de congresso. E no terceiro dia eu estou fazendo um curso de um dia inteiro sobre hormonas. Uhum. Mais direcionado para a classe médica. Mais direcionado para a classe médica. Muito bem. Sim. Ora bem, eu vou já dizer o que é que vai acontecer. Nós vamos chegar ao fim desta conversa. Sim. E vamos ficar com a sensação, eu vou ficar com a sensação que ficou tudo por dizer. Porque há aqui um manancial de temas que é impossível nós conseguirmos abordar tudo de uma só vez, ou de uma só emissão, mas vou tentar explorar ao máximo a presença, com todo o respeito, do Dr. Lair aqui. Tenho muitas perguntas que vêm através do nosso patreon.com/ruiunas. Pessoal, sejam patronos do Maluco Beleza, aproveitem para fazer uma pergunta ao Dr. Lair se quiserem também podem fazer perguntas através do YouTube, através do Superchat. Nós estamos em direto no YouTube, em direto no Facebook e também na Twitch. Estamos na Twitch também, Marco? Confere? Ei, não estou a ouvir? Ele está a dizer que sim. Sim, não é? Estamos na Twitch, sim. Colocaste a voz e tudo. Estamos na Twitch. Portanto, sem mais delongas, vamos já começar aqui a fazer colocar aqui algumas questões. Depois outras virão assim, espontaneamente. O Steve Paixão começa já com uma provocação. É o nosso patrono que diz o seguinte: Boas, Lorde, estou agora mesmo a ver o documentário What the Health, não sei se chegou a ver esse documentário, e a pôr em causa muita coisa. Uma pergunta simples e direta para o nosso convidado: é normal toda a nossa vida ouvirmos que o açúcar é a causa para os diabetes e afinal é a carne que é a verdadeira causa associada a esta doença? Gostava de saber a posição do Sr. Lair Ribeiro. Obrigado. Eu acho que o açúcar que vem aumentando o consumo nos últimos 100 anos é responsável por muita coisa, não é só por diabetes. É responsável, inclusive, por doenças cardiovasculares, é responsável pela hipertensão arterial na maioria das vezes, porque o açúcar, ele provoca no corpo uma coisa chamada resistência insulínica. E mesmo que a pessoa não seja diabética, dentro dos parâmetros da medicina, porque dentro dos parâmetros médicos, diabético é aquele que tem a glicose aumentada. Mas no nosso conceito que nós seguimos,
Uma pessoa pode ter a glicose normal, mas ela tem uma resistência insulínica, e mesmo que ela nunca foi diabética, ela pode sofrer as consequências de uma doença E diabética. quais são as consequências de uma resistência insulínica? As mais variadas, desde a pressão alta até o próprio câncer. Tá? As pessoas que têm amputações, pessoas que têm que fazer hemodiálise, se você for num departamento de hemodiálise, você está cheio de gente lá que os rins não funcionam mais. Isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo de vida. Eles desenvolvem a resistência insulínica, ninguém faz o diagnóstico, porque nós médicos estamos preocupados só com a glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue. Não estamos preocupados com a quantidade de insulina. Então o indivíduo pode ter a glicose normal, mas ter a insulina elevada, principalmente se você faz testes, porque é igual uma prova de esforço, você sabe que um paciente pode não apresentar nada. Eu coloco ele numa esteira ergométrica e ponho ele para correr, e aí eu detecto que ele tem problema no coração. Fiz um teste ergométrico. Nós podemos fazer o teste também no seguinte modo: a gente dá para o paciente 75 gramas de açúcar em 300 ml de água. E aí é como se tivesse colocado o pâncreas dele numa esteira ergométrica. Nós agora vamos testar o que está acontecendo e fazer não só a curva da glicemia, da glicose, mas também fazer a curva da insulina. Na medicina tem uma coisa chamada hipertensão idiopática. Idiopático, o médico não sabe a causa. Quando ele não sabe a causa, ele fala idiopática. Muitos desses casos de hipertensão idiopática, no fundo, esses pacientes têm uma resistência insulínica que ninguém nunca detectou e ele continua fazendo uso de carboidratos e ninguém fala com ele para mudar isso. Se você olhar na história, os geneticistas, aqueles que estudam a genética, eles são unânimes em dizer que nos últimos 20 mil anos não houve nenhuma mudança no nosso DNA, não houve nenhuma mudança no nosso genoma. Mas houve uma grande mudança na nossa alimentação. Você imagina... E também nos nossos hábitos. Exatamente, nosso estilo de vida. Você imagina há 10 mil anos atrás, um ancestral nosso acordando de manhã. Primeiro que ele era nômade, ele não podia plantar nada, ele não podia comer milho, ele não podia comer soja, ele não podia comer trigo, porque ele não estava ali para colher. Nem tão pouco ele podia comer muita fruta, porque quando a fruta começa a amadurecer, o passarinho vem e come. Eu tenho uma jabuticabeira na varanda do meu apartamento, eu nunca comi uma jabuticaba, porque quando ela tá para amadurecer, o passarinho vai lá e come, entendeu? Então ele não tinha... O que ele fazia? Ele caçava, ele pescava e ele encontrava um ou outro fruto silvestre, uma raiz. E isso era o quê? Não tinha carboidrato nessa história. E ele matava a presa, matava o animal, tirava as entranhas, levava para casa e deixava a carcaça magra para os predadores comerem à noite. Hoje a gente faz o contrário. Você quer comer a carne magra, porque alguém falou para você que gordura faz mal. E não é verdade. Isso aí é uma mentira das melhores. E é tão mentira que virou dogma. É quase que uma religião. E é um dogma que interessa... E vamos falar da indústria muitas vezes durante a nossa conversa. Eu tive a oportunidade de ser diretor médico da Merck Sharp & Dohme por 3 anos e meio nos Estados Unidos, e fui diretor executivo, cheguei a vice-presidente da Ciba Corporation, que hoje é a Novartis. 8 anos e meio da minha vida, eu convivi na indústria farmacêutica. Então eu sei muito bem o que acontece lá dentro. A indústria farmacêutica é o seguinte: você não pode desenvolver nenhum remédio que mata, porque dá processo. Mas você também não quer desenvolver um remédio que cura, porque aí você não tem paciente, não tem cliente. Então tem que ser um remédio que nem mata, manter doentes? Nem mata, nem cura. Que os mantém doentes, portanto. Que mantém doente. Essa é a grande verdade. Por isso é que chama indústria. Ela está preocupada com a saúde. Ela está preocupada em dar o acionista que comprou a ação dela ganhar dinheiro. Oi, Lairo, nós temos aqui tantos assuntos para conversar. Deixa-me só fechar aqui esta questão do açúcar, sem perdermos aqui este raciocínio. Mais perigoso ainda que o açúcar é o adoçante. Só tem um adoçante que serve, é o stevia, que vem de uma erva. Tirando o stevia, tudo mais é complicado. O adoçante, por exemplo, o aspartame, que muitos dos nossos telespectadores aqui estão colocando no café para adoçar e acha que é inocente, isso aí causa até Alzheimer, para você ter uma ideia. Isso aí causa, com um dos componentes a fenilalanina. Então, como é que pode provocar Alzheimer e é vendido? Querido, tem tanta coisa que faz mal. Eu digo o seguinte, acompanha meu raciocínio. Como que pode uma coisa que faz mal para quem é são
fazer bem para quem é doente. Se você pegar o remédio do seu pai, o que seu pai toma, e você tomar exatamente o que seu pai toma, daqui a um mês eu voltar aqui, você está doente. Como é que pode uma coisa que faz mal para quem é são fazer bem para quem é doente? Uhum. Deixa eu explicar para você como é que é feita a patente da indústria farmacêutica. A patente da indústria farmacêutica, ela dura 17 anos. Se eu tiver a patente de uma molécula, ela é minha, com exclusividade, por 17 anos. Só à escala mundial. Escala mundial. Para eu ser dono dessa molécula e eles me darem a patente, eu tenho que provar para as autoridades que esta molécula não existe no planeta Terra. Não se pode patentear nada que a natureza fabrique. Você não pode patentear oxigênio, você não pode patentear zinco, você não pode patentear ômega 3, você não pode patentear nada que a natureza produza. Porque é de todos, claro. Tá. Então, você tem que desenvolver uma molécula que não exista. Essa molécula, no meu modo de ver, eu vou chamá-la de ET. Ela é um ET. É um extraterrestre. Se ela não, é um extraterrestre. Ela não existe. Então, você coloca aquele remédio na boca, aquele ET na boca, e o seu organismo fala assim, o que eu faço com isso? Eu não conheço essa molécula. Então, ele fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou eliminá-la. E no processo de eliminação começam a ser efeitos colaterais. Eu desafio qualquer um que está nos escutando, nos assistindo, para você pegar qualquer remédio e abrir a bula dele. Vai ter 4, 5, 6 vezes mais texto para os efeitos colaterais do que para a indicação do próprio remédio. Você entendeu? Então, nós, na Faculdade de Medicina, sofremos uma lavagem cerebral de 6 anos que a gente tem que usar remédio. Remédio não cura nada, remédio remedia. Laí, deixa-me fazer uma provocação. Qual foi o último remédio que tomou? Nunca tomei remédio, querido. Eu nunca não. tomou um remédio na vida? O único remédio que eu recomendo, é o alopurinol, para quem tem o ácido úrico elevado. É o único que eu tenho tranquilidade de trabalhar. Eu nunca tomei, nunca receitei, nunca recomendei. Isto é... Isso faltam aqui as palavras. Isso aqui, ó. Isso é chocante, é o mínimo que eu posso dizer. Ter um médico formado. Eu tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. Eu lecionei medicina, inclusive em Portugal, em 22 países como professor convidado. Tá? Então, eu levo a coisa muito a sério. Eu estudo 8 a 10 horas por dia, todos os dias. Eu começo a estudar às 6 horas da manhã e paro muitas vezes 6, 7 da tarde, quando eu vou fazer ginástica, que eu faço todos os dias, atividade física. É o segredo do seu bom aspecto. Tenho 74 anos. 74 anos de idade. Tem melhor aspecto do que eu, Laí. Então, o que é que receita às pessoas? Eu mostro para as pessoas que não existe remédio melhor do que uma noite de sono bem dormida. Nada chega perto, nada chega perto. É o remédio número 1. Mas é aquele sono assim, você coloca a cabeça no travesseiro e acorda no dia seguinte. Sem despertador. Porque o uso do despertador é um problema. Vou te dizer por quê. Porque o despertador te pega muitas vezes no que se chama na fase REM. E aí você já acorda com o seu sistema simpático ativado. É muito importante, quem nos está assistindo, que o seu dia é determinado pelos primeiros 10 minutos depois que você acorda. Se você acordar estressado, correndo, que você tem que ir para o trabalho, não sei o quê, você já estragou o dia. Se eu acordar a fazer amor com a minha mulher, é bom? É bom. Isso é bom a qualquer hora. Deixa eu te falar. É importante a pessoa saber que às vezes é interessante ela acordar 15 minutos mais cedo, ela poder escovar os dentes escutando uma música, tomar o café dela tranquilamente, brincar com o cachorro dela, porque na hora que ela faz a carícia no cachorrinho dela, ou no gato, ou no que for, ou no marido, ou na mulher, o que for, ele libera ocitocina, que é um hormônio, da sociabilidade. Do prazer também. Do prazer, é o hormônio do orgasmo, é o hormônio da fidelidade, sabia disso? Isso eu não sabia. É, o hormônio da fidelidade. É mesmo hormônio? Sim, da fidelidade. A fidelidade tem um hormônio? Tem, chama-se ocitocina. A pessoa que tem altos níveis de ocitocina, ela é fiel ao companheiro. Por incrível que pareça. Parecia que não, né? Sim, sim. Já que ajuda seria no orgasmo, ao contrário. etc. Não, podemos ter muita ocitocina, que é espalhar amor por muitas pessoas. Mas não, espalhamos só por uma pessoa. Mas é um amor incondicional, é um amor de... unidirecional. De compreensão, entendeu? De entendimento, de considerar o outro não superior nem inferior a você.
Entendeu? Porque também tem muita gente que não considera o outro inferior, mas considera superior. Sim. Os seres humanos, nós aqui não estamos nos encontrando, nossa vida cruzou hoje. Eu e você somos dois seres humanos que nos encontramos, entendeu? Ninguém é melhor do que ninguém. Eu tenho muita coisa para aprender com você, você tem muita coisa para aprender comigo. E a gente, essa troca que faz a beleza da vida, é ter essa troca. O Jair não leva a mal que eu diga que é maluco beleza. Sim. Considera-se um maluco beleza? Sempre fui, querido. Eu sempre fui fora da curva. Eu sempre andei na contramão. Eu acho que a unanimidade é burra. Tá? Quando vai todo mundo, você já viu a boiada, vai o drift da boiada, aí tem um buraco na estrada, o primeiro boi cai, os outros caem tudo atrás, porque o referencial do boi de trás é o traseiro do boi da frente. Se o traseiro do boi da frente desceu, ele desce junto. Na cavalaria isso não acontece, sabia? Se um cavalo cair no buraco, o cavalo que vem atrás não cai, ele vê o buraco. Então, quando você sai do drift, quando você sai da boiada, você é considerado um estranho. Mas o Lair não só sai da boiada, como vai contra ela. Isso, mas eu escolhi isso. A minha missão de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Eu vou fazer isso até a véspera da minha morte, custe o que custar, e ninguém me para, entendeu? Eu estou disposto a fazer isso. Se for preciso pagar com a minha própria vida, eu pago. Porque eu sei que eu estou num terreno perigoso. Eu sei que eu estou enfrentando, Davi enfrentando Golias, entendeu? Eu sei o problema que eu comprei para minha vida. Eu moro num lugar bem defendido, eu tenho 14 seguranças no prédio onde eu moro, é uma fortaleza, entendeu? Já chegou a esse nível de ameaças de morte? Eu já recebi vários telefonemas bem esquisitos, já. De vez em quando eu recebo um, mandando eu calar a boca, mandando eu parar de falar, entendeu? Por que você não fala outra coisa? Que senão nós vamos te incomodar. Isso eu recebo com frequência. Mas faz parte, pô. Faz parte. Foi a guerra que comprou, né? E se você não gosta do calor, não chegue perto do fogão. Porque lá tá quente. Temos que falar aqui do óleo de coco, temos que falar de mirtilo, temos que falar de chocolate negro. Isto são coisas que eu gosto. Água com limão, mas deixa-me aqui fazer mais uma ou duas perguntinhas dos nossos patronos. Vamos e depois lá. tens que me. Eu já sou um fã do óleo de coco e pelos vistos o Dr. Leiro concorda comigo porque é fãzaço do óleo de coco. O Diogo Faria pergunta: qual a opinião do doutor sobre a indústria farmacêutica? É realmente uma indústria? Já respondeu a isso. O nome já diz, Sim. a indústria. A indústria está aí para ganhar dinheiro. Você entendeu? E eles têm que fazer isso muito bem feito, senão os acionistas não compram as ações dele. Agora, nós é que temos que ver que existe mais de um caminho que leva a Roma. Você tem o caminho... Não existia farmacologia há 10 mil anos atrás, entendeu? E as pessoas tinham saúde. Elas morriam porque era comida por um leão... Mas também morriam mais cedo. Não, eu vou te falar, não é bem assim. Ou é um mito? Não, deixa eu te falar, é mais um mito. Deixa eu te contar por quê. Por que há um aumento tão grande na longevidade? Porque as pessoas, é a média que eles fazem. E hoje as crianças não morrem tanto mais das infecções, das pneumonias. Então, quando você faz o somatório, parece que houve um grande aumento na longevidade. Não é bem isso, não. Antigamente, o Matusalém não viveu 969 anos? Na Bíblia, não fala? Eu tenho alguma dificuldade em acreditar, mas já entramos noutro domínio. Não, mas só mostrando que tinha pessoas com idades avançadíssimas. Você pega o Hipócrates, que é o pai da medicina, ele morreu com mais de 90 anos. Você entendeu? Isso está documentado, ele morreu com mais de 90 anos. Então tinha muita gente que passava dos 90. E com uma diferença. Hoje você pega um indivíduo de 90, ele está doente. Sim. Ele pode até estar sobrevivendo. Ele não está vivendo. Ele está sobrevivendo. Essa é a diferença. Eu acho que nós sofremos muito com isso. A nossa sociedade está doente. Tá? Vive mais, mas pior. Vive mais, mas pior, exatamente. C3PO pergunta: Grande Lair Ribeiro, valeu por ajudar a desmascarar as farmacêuticas e os donos das mesmas, os grandes banqueiros que mandam nisto tudo e nos usam como se fôssemos gado. Aposto que o Lair sabe como é criado o dinheiro pelos bancos centrais. Abraço e bem-vindo a Portugal. Isto é apenas não é propriamente uma pergunta, é apenas uma constatação. Aqui é que entramos aqui no... Para análise de todos e para comentário do convidado, isto foi enviado pelo Rui Inácio, ele manda aqui um link e eu já tinha aberto este link e é um link, não vamos ver o vídeo todo, mas basicamente é um link de um médico, curiosamente já esteve aqui no Maluco Beleza, que é o doutor Cerqueira, João Júlio Cerqueira, e ele, eu peço desculpa, mas é o que está, é o título, não é? Lair Ribeiro, guru ou charlatão,
creio que é algo que já está habituado, Lair, que colegas seus... Lá no Brasil, esse tipo de médico é o processo. Porque ele vai ter, se ele me chamar de charlatão, ele vai ter que provar. Se ele continuar incomodando, eu vou ser obrigado a processá-lo. E até hoje, todos que eu processei, eu ganhei, entendeu? Porque a minha vida é limpa, é pura, eu tenho uma opinião diferente. Nós não vivemos mais na Idade Média. Uhum. Nós não estamos aqui em Inquisição. Se você vai conversar comigo, você vai ver que eu sou uma pessoa de conhecimento, eu sou uma pessoa científica, eu tenho o melhor currículo médico que o Brasil já teve, não tem nenhum médico no Brasil que tem um currículo como o meu. Não é todo dia que você encontra uma pessoa que tem 149 trabalhos publicados em revistas médicas internacionais indexadas. Você entendeu? Quer dizer, eu sei exatamente o que eu estou falando, você vai testar Mas comigo. incomoda, irrita... São pessoas que se incomodam com o conhecimento. Pergunto-lhe daí se incomoda que haja tantos colegas seus, porque estamos a falar de colegas de profissão... Se a pessoa me chama de charlatão, ela merece ser processada, porque aí já saiu do campo. A pessoa pode discordar da minha opinião, claro, como eu discordo da dela. Agora, ela não pode ir para o campo pessoal. Ela tem que ter um respeito. Que, aliás, o código ético médico... Um médico que chama o outro desse jeito, ele pode ser processado no Conselho Regional de Medicina, no Conselho de Medicina. Está lá no Código Ético. Uma pessoa não conhece a outra, não tem conhecimento da vida dela. E faz um negócio desse, é um inconsequente, você me desculpe, é um inconsequente. Não vamos, obviamente, ouvir aqui todo este vídeo, mas, por exemplo, lá está, ainda bem que estamos aqui a falar de óleo de coco, não deixa o HIV progredir para a SIDA, pode mesmo negativar os valores do vírus. Isto é aqui o gancho para falarmos de óleo de coco. Tá bom. Deixa eu te falar, eu tenho trabalho publicado sobre óleo de coco. Tem muita gente que fala de óleo de coco, mas não entende. Tem mais de 1000 livros no Amazon.com sobre óleo de coco, todos falando bem. Nada fala mais alto do que o conhecimento. Como é que pode ter mais de... Você pode procurar no Amazon.com, Books, Coconut Oil, tem mais de 1000 livros. A maioria nunca leu um. Eu já devo ter lido uns 30. Mas acredita que é uma panaceia para todos os males? Não é panaceia para todos os males. Não é assim, não. É o seguinte, o óleo de coco, ele é formado... Os ácidos graxos de cadeia saturados são o acético, o capróico, o acético, o butírico, o propiônico, o valérico, o capróico, o caprílico, o cáprico, o láurico, o mirístico, o esteárico, o araquídico, o beênico e o lignocérico. Uhum. Você vê que eu tenho conhecimento dos ácidos graxos. Eu não decorei nem 10, nem 3. O óleo de coco, ele é rico em capróico, caprílico, cáprico e láurico. São ácidos graxos de cadeia média. O ácido láurico, quando ele cai no estômago, ele vira uma coisa chamada monolaurina. Ele mata fungo, ele mata bactéria, ele mata vírus, ele mata parasita. Todos os lugares do mundo onde predomina a culinária do coco não tem AIDS. Por que não tem AIDS? Porque ele destrói a transcriptase do vírus da AIDS e não deixa o HIV se virar AIDS. Tem o HIV, sim, tem o HIV positivo, mas aquele paciente ele não vai desenvolver sarcoma de Kaposi, não vai nada. Ele não evolui para AIDS. Todas as ilhas do Pacífico, a culinária que predomina é a do coco. Lugar onde predomina o coco... E lá não há AIDS? Não há HIV, não há AIDS. Sim, não há AIDS, são coisas diferentes. São diferentes. E quando esses indivíduos mudam para ser, no caso, Wellington, que é a capital da Nova Zelândia, onde essas ilhas todas pertencem, tem mais de 3.000 ilhas aí, quando eles mudam, eles pegam, a doença evolui. O indivíduo fala, porque é genética. Não é genética. Enquanto o indivíduo está morando na ilha, ele não tem infarto do miocárdio. E ele come 60% da gordura dele, é coco. A caloria dele é tudo coco, é tudo coco. No café da manhã, almoço, jantar. Como é que nós, em 2019, os medicamentos agora... Para a AIDS, para a SIDA, são menos, não é? Antes era uma parafernália de medicamentos, mas ainda é uma indústria muito rentável, não é? Como é que o óleo de coco não é apresentado? Vai-me dizer que é a indústria outra vez, os lobbies outra vez? Porque não dá dinheiro, poxa. Né? E também não dá dinheiro, a cultura não é essa. O médico não aprende sobre isso na faculdade. Então é assim, como o médico não estudou nutrição na faculdade... Aquilo que não encaixa naquele conhecimento cristalizado que ele tem na cabeça é charlatanismo, entendeu? Não faz parte.
Então ele nem cogita o que é. Se ele for estudar, qualquer médico que está nos ouvindo, se ele for estudar, ele vai ver a grandeza do óleo de coco. Como é que deve ser consumido o óleo de coco? Eu consumo óleo de coco numa colher de sopa, que leva 14 gramas, eu faço 2 vezes por dia. Mas direto? Não, eu ponho no café e no café, misturo. fica turbinado. Eu costumo turbinar assim o café. Põe no O café. café. É o café jeito. turbinado. Está correto? Correto. Eu faço isso às vezes. Correto. Cozinhar com óleo de coco. Lá na minha casa só entra óleo de coco. Vocês que estão aí nos assistindo, que cozinha com canola, não existe óleo de canola. Existe óleo de coco, existe óleo de girassol, existe óleo de soja. Não existe óleo de canola. Existe óleo canola. Falta uma preposição. Por quê? Canola é uma sigla. Canadian Oil Low Acid. A planta chama cousa. O criador não deixa o cavalo chegar perto, nem o boi, Então nem é a vaca. processado. Porque ele é um óleo que tem o ácido, tem um ácido brássico que mata, que dá cardiopatia. Tá? E há tanta gente a cozinhar com... Meu filho. E esse óleo era usado como lubrificante. Ele foi criado, a cousa foi modificada geneticamente no Canadá. E o Canadá deu para os Estados Unidos uma multa de 50 milhões de dólares, introduziu no FDA e aprovaram. E o criador não deixa o gado, não deixa o cavalo chegar perto da plantação da cousa, COLZA, de onde se extrai o canola, que é o ácido erússico, que quando você põe na frigideira vira brássico. Eu conheço toda essa bioquímica, entendeu? Não é um conhecimento superficial. Você pode aprofundar comigo do jeito que você quiser. Bom, os meus conhecimentos não me permitem, mas estava aqui a dar muita informação, seguramente o nosso público... Mas é importante eu falar isso para mostrar que eu não estou aqui para brincar. Claro. Quando eu falo para uma pessoa que ela não deve usar canola, eu sei o que eu estou falando. Aliás, não sou eu não, gente. É quem estuda. Quem estuda profundamente, como eu estudo 8, 10 horas por dia, não sou o único no mundo, eles têm o mesmo conhecimento que eu. Se você, por exemplo, azeite de oliva é um espetáculo. Não para fritar, não para assar. Então não se vai fazer uma... Cozinhar pode. Cozinhar pode. Não pode assar nem fritar. Porque o ácido oleico vira elaídico. Se você coloca numa temperatura de frigideira... Mas fazer um refogadozinho com azeite? Pode fazer, Sim? pode fazer, claro. É que não fica tão bom. Óleo de coco eu gosto, mas o problema do óleo de coco é que depois sabe muito a coco. E fazer um refogadozinho com óleo de coco, é assim que se chama no Brasil? Refogado? Refogado. Portanto, azeite sim, ok, para um refogado. Azeite de oliva bom que tem, eu uso. Eu uso até o esporão, que é daqui de Portugal. Sim. Eu compro lá no Brasil. Na nossa casa eu uso o esporão, mas eu não uso ele nem para assar, nem para fritar. Posso usar para cozinhar e posso usar cru nas saladas. Entendeu? Ok, isto há tantos temas aqui, nós temos que despachar, portanto... Escolha à vontade. Marta pergunta: olá a todos, Dr. Lair. Cheira-me aqui a provocação. Consegue explicar-nos objetivamente o que são níveis de evidência e qual a sua importância na toma de decisões no âmbito da saúde? Porque é que um testemunho, um livro e uma meta-análise publicada numa revista científica de elevado índice de impacto não têm o mesmo peso ao olhar da ciência? Tá, deixa eu lhe falar. Primeiro que tudo que está sendo publicado ultimamente é um engano. Vou te explicar por quê. Você me acompanha no raciocínio. Nós vamos pegar 200 pacientes que tiveram infarto. Quem teve infarto tem mais chance de ter o segundo do que quem nunca teve ter o primeiro. Chama-se prevenção secundária. Eu vou pegar 200 pacientes que já te infartaram. Eu vou randomizá-los em 100 que vão tomar uma droga X e 100 que vão tomar uma pílula de açúcar, que é um placebo. E durante 1 ano eu vou segui-los. E no grupo que tomou placebo, morreram 2 pacientes. E no grupo que tomou o remédio, morreu 1 paciente. Olha como é que eu posso apresentar esses dados. Escuta, eu posso falar assim, 2% morreram no placebo, 1% morreu no grupo tratado. A diferença é de 1%, você concorda? Certo. Mas eu posso também falar que é 50%, não posso? Não é metade de 2? O dobro. Tá, se eu publicar que o remédio X reduz mortalidade em 50%, você vai ficar interessado em tomá-lo. Mas está correto, exatamente. Matematicamente está correto. Mas se eu falar que é 1%... Já não. Pronto. Você acredita que as revistas científicas, médicas, permitem você usar o relativo ao invés do absoluto? Então fala assim, tamoxifeno reduz em 49%
a recidiva de câncer de mama numa mulher. A mulher que teve câncer de mama quer tomar tamoxifeno. Só que o absoluto é 1,5%. É muito diferente. E aí, acabou a alegria de todo mundo, né? Você entende por que muitos dos estudos científicos não tem nada? Aí o grupo Cochrane, de vez em quando mostra, hoje está em deterioração, mas de vez em quando mostra que isso tudo que vem acreditando, de repente faz um estudo, não é. Bom, eu estou aqui a ouvi-lo. Mas você entende o que é absoluto e relativo? Completamente, muda completamente o jogo. Sabe qual a analogia que eu faço? Olha, eu vou fazer duas analogias para você e para o seu telespectador. O que você prefere, Rui? 90% que está atrás da porta A ou 10% que está atrás da porta B? Você vai dizer, Tolair, eu não posso decidir. Eu não sei o que está. Você não sabe. Pode ser que 10% atrás da porta B seja mais dinheiro do que 90% atrás da porta A. Tá. Você imagina o seguinte, eu estou vendo uma varinha de condão que dobra a sua chance de ganhar na loteria. A sua chance de ganhar na loteria é 1 em 100 milhões. Agora vai ser 1 em 50 milhões. Você acha que fez alguma diferença? Não, mas dobrei a sua chance. Sim. Então o remédio dobrou a chance. Sim. Mas e daí? Eu vendi a varinha. Agora com 1 em 50 milhões você acha que você vai ganhar alguma coisa? Então se eu não dou o absoluto, não vale nada. É conversa fiada. Sim. Como o médico é ingênuo na estatística, porque ele não aprendeu estatística, eu sou professor de estatística, ele não aprendeu estatística, ele é fácil de ser enganado. Essa é a grande verdade. Tem que ser dita e gritada. Nós estamos sendo enganados com a maioria dos trabalhos científicos, porque os resultados são apresentados em relativo e não em absoluto. Eu pego oncologistas que não sabem o que é relativo e absoluto. E falam assim, não, porque o câncer, isso aqui. Eu falo, isso aí é número relativo, não é absoluto. A mortalidade no câncer nos últimos 50 anos não mudou nada. Absolutamente nada. É outro dos mitos? É outro mito, querido. Mudou nada. Você pega as declarações da Sociedade Brasileira Americana de Câncer, não é brasileiro, americana. Mostra lá, não mudou nada. O que aconteceu? Você quer entender? É o seguinte, no câncer, um paciente tem um câncer, eu trato ele. Se ele ficar 5 anos sem aparecer o câncer, eu digo que ele está curado. Se ele morrer com 5 anos e 2 dias, isso não está na estatística do câncer. Porque, teoricamente, ele foi curado. Uhum. Isso deve ser outra coisa, deve ser outro câncer. Uhum. Aí, como agora, com a tecnologia de diagnóstico mais precoce, o paciente com câncer passa a viver mais. Porque ele agora é diagnosticado mais prematuramente. Uhum. Então, aqueles 5 anos fica mais fácil de cumprir. Então, essa estatística, ela é fraudulenta. Ela está enganando a população. Nos últimos 50 anos, não houve nenhuma mudança na mortalidade do câncer. Pelo contrário, está aumentando. Porque o jeito que o câncer está sendo tratado não resolve. A maioria dos cânceres não responde à quimioterapia. Tem muita gente que está nos assistindo aí que já teve familiares, o quanto que sofreu. Porque eu acho que uma coisa é o tempo de vida que você vai ter. Todos nós um dia vamos morrer. Agora, você ter uma morte digna é muito importante. O que eu peço nas minhas orações hoje, que eu peço para Deus, é para morrer em paz. Pô. Eu acho que é uma grande dádiva, é um grande presente que você recebe nessa vida, você ter feito uma vida séria, ajudando as outras pessoas e etc., e ter uma morte tranquila. Olha o sofrimento desse pessoal com câncer. Eles morrem usando um fraldão, sem cabelo, vomitando. Eu tenho que fazer essa pergunta, Lair. Eu não sei qual é a sua opinião em relação à eutanásia, mas já percebi que é um homem de fé. Eu acho que isso aí vai depender de cada um, querido. Tá? Eu acho que ninguém pode decidir por ninguém, porque você vai escolher se você vai para o céu, se você vai para o inferno. A sua morte é uma decisão sua, tá? Eu acho que tem gente que está num sofrimento tão grande que quem sou eu para dizer que ele não devia fazer eutanásia, entende? Eu não faria em mim, mas eu não tenho esse direito de pegar uma pessoa que está sofrendo tremendamente e obrigá-la a prolongar esse sofrimento. Exatamente. Eu estou. O sofrimento é nós temos aqui esta garrafinha e não ter falado sobre o nosso patrocínio de hoje. Sim. com a sua autorização. Lair, vamos falar do Licor 35. Marco, por favor, mostra aí o site do Licor 35, o nosso habitual patrocínio aqui no Maluco Beleza. Licor 35 é um licor de creme de pastel de nata. Presumo que o Dr. Lair já tenha provado pastel de Belém, pastel de nata. Sim. Eu vou servir aqui com o licor que é creme de pastel de nata. No fundo, é um sabor português, é um licor português, e toda a gente que prova fica fã, basicamente então, é isto. Vamos lá, no brinde. A nossa Lair.
Eu não sei qual é que é a sua. Já agora tenho que perguntar. Qual é que é. Sabe a pastel nata, não sabe? Qual é que é a sua política em relação ao álcool? É um veneno, com certeza, mas renega completamente ou devemos de vez em quando beber um licorzinho? Paracelso dizia que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Muito bem. Te respondi? Sim. Pronto, aí está. Aí está. Portanto, Licor 35 é o nosso patrocínio habitual aqui no Maluco Beleza. Vão a licor35.pt, lá encontram todas as informações em relação a este licor, assim como várias receitas e mais. Se quiserem, podem ir à loja e encomendar garrafinhas de Licor 35, nomeadamente na loja online. Poderão encontrar a versão Maluco Beleza, uma edição especial da Licor 35, do Licor 35. Aí está ela, Maluco Beleza. Portanto, esqueçam as outras, esta é que interessa, para ficarem com uma garrafinha muito bonitinha, alusiva ao Maluco Beleza. Licor 35, gostem do Licor 35, quem gosta do Licor 35 gosta do Maluco Beleza, quem gosta do Maluco Beleza tem que gostar do Licor 35, porque eles nos apoiam. E é isto. Muito obrigado. Vamos prosseguir. Muitas perguntas. Vamos lá. Cláudio A. Vamos lá. Lá está, aqui eu tenho que fazer esta pergunta. Se Mais uma quiser, vez alusiva aqui ao dado que deu das pessoas da população das Ilhas do Pacífico, que o Cláudio A diz quais são os dados em que o Dr. Lair Ribeiro se apoia para afirmar que a população das Ilhas do Pacífico não possuem doenças cardíacas nem SIDA. Dr. Dayrit, D-A-Y-R-T. Procura o trabalho que você vai ver. O alemão Gimberg passou a vida dele toda estudando nas ilhas, procurando doença cardíaca, por exemplo, não achou. O Dayrit é com AIDS. Está publicado. Tudo que eu falo está publicado. Eu não preciso inventar nada. Já tem dado demais na medicina. Eu não tenho tempo para inventar as coisas, entendeu? Já é difícil eu guardar na cabeça do Google para guardar o que precisa ser guardado. Para que eu vou inventar? Para que eu vou defender óleo de coco? Eu não vendo óleo de coco, eu não tenho nenhum relacionamento com ninguém que tem óleo de coco. Para que eu vou fazer isso? Não tenho uma marca de... Não tenho marca de nada. É porque eu sei que faz bem. E se você está em dúvida, entra no Amazon.com, digita lá Coconut Oil, tem mais de 1000 livros. Entra no PubMed, digita lá Coconut Oil, tem mais de 2,5 milhões de citações científicas. Esse pessoal fica falando assim, ó, isso não é científico, isso é uma aberração, isso é um jargão, é uma blasfema. Está blasfemando. Porque, não é uma blasfêmia. Está blasfemando, porque a pessoa não estuda, a pessoa não procura, a pessoa não pesquisa. E fica dando opinião. Todo mundo tem direito à opinião, contanto que ela seja embasada, pô. Claro. É só isso. Então, fale-me de outras coisas. Fale-me de superalimentos. Eu sei que é fã do mirtilo. Sim, eu sou fã do mirtilo, eu vou te falar por quê. Porque o mirtilo é talvez o alimento que mais tem concentração de polifenóis, que faz muito bem para a saúde. Então, existem substâncias no mirtilo que não tem em nenhum outro lugar. E, inclusive, na área do câncer. Os verdadeiros estudiosos do câncer, que sabem que uma pessoa para ter câncer, 3 coisas são importantes. Ó, guarda isso. É a desnutrição, é a intoxicação e é o conflito emocional. Esse é o trio. Você vai ver que uma pessoa assim, uma mulher está com câncer de mama. Você vai olhar, você fala assim, você pergunta para ela assim, o que aconteceu com você nos últimos 2 anos? Eu me separei do meu marido. Sempre vai ter um componente emocional por trás, que sozinho não faria o câncer. Mas quando você combina o que se chama efeito comitiva, quando combina isso com uma intoxicação, a pessoa tem... Hoje o alimento está contaminado, o solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Nós vivemos num oceano de poluição. E o nosso sistema não consegue mais se livrar disso. Isso contribui para o câncer. E a parte nutricional. Nós estamos ingerindo alimentos, não em Portugal, que não é muito conservador, mas você vai para os Estados Unidos, por exemplo. Quer dizer, um indivíduo tomar 1 litro de Coca-Cola lá é normal, pô. Você entende? Sim. Aqui não existe essa Eu conheço cultura. alguns que bebem bastante Coca-Cola. Mas não é no mesmo então, nível. onde é que entra aqui o fator genético, Lair? Quase zero, querido. Eu vou te falar. Mas o meu pai teve câncer, o meu avô teve câncer. Porque a sua família come na mesma mesa. O modo como o seu avô comia, o seu pai, sua mãe assumiu. A sua mãe faz a mesa igual a mãe dela fazia. Então, muito do que você pensa que é genético é familiar. Não é genético, é familiar. Porque pegou o mesmo costume, a hora de dormir, o que come no café da manhã. A família pegou aquele hábito.
Então dá a impressão que é genético que aconteceu na família. Mas não é genético, é epigenético. Você entendeu a diferença? Muita gente não percebe isso. Então, quando chega um paciente às suas mãos, Sim. Leir, tem algum protocolo? Deixa eu deixar bem claro, eu não tenho consultório no Brasil Não mais. faz Não. Eu tenho pós-graduação, eu tenho 465 médicos do mundo inteiro que vão lá, inclusive portugueses, viajam todo mês, vão uma vez por mês, ficam lá sábado, domingo comigo durante 18 meses e eu revoluciono a medicina com eles, entendeu? Então, eu não tenho consultório aberto, eu não tenho nada. É por isso que o chamam o doutor dos doutores, não é? Por isso que eu resolvo assim, o aluno tem um problema, o médico tem um problema, não está sabendo resolver, ele me liga, ou ele me manda, e eu dou minha orientação. Dá consultas a doutores, digamos Isso, assim. sem cobrar nada. Eu não cobro nada, desde que eu voltei dos Estados Unidos, eu nunca mais cobrei nada de ninguém de medicina. Eu nunca cobrei uma consulta desde que eu voltei dos Estados Unidos. Eu faço para colegas e gratuitamente. Então, o colega me liga e fala, minha mãe está com câncer, você pode me ajudar? Posso. Posso te orientar? Pode. Você, eu posso te falar, tem isso. Tem essa pessoa que eu conheço, tem a outra, você pode ir lá. Entendeu? Eu faço orientação gratuitamente. Eu não preciso ganhar dinheiro nesse coisa. Eu já ganhei muito dinheiro na minha vida, tá? Eu bati recorde do Guinness. É um best-seller de venda de livros, tá? Sim. Eu cheguei a ter os 6 dos 10 livros mais vendidos no Brasil. Eu tinha o primeiro, o segundo, o terceiro, o sétimo, o oitavo e o nono. Tá? Dos 10 livros mais vendidos no Brasil. Bom, agora, Eu tenho muito relacionados com a autoajuda, não é? 38 livros no mercado. Sabe lá o que é isso? Eu tenho 26 livros traduzidos para outros idiomas, presentes em mais de 40 países. Já fiz tudo que tinha que fazer. Sim. Certo? Eu, de certeza absoluta que o Marco está aí atento a conter-se para não fazer a sua pergunta, porque volta e meia, sempre que temos aqui alguém ligado à saúde, ele apresenta-se. Claro. Não vamos aqui pedir para o doutor fazer uma consulta, mas tem a ver com uma doença autoimune que o Marco tem. Podemos falar de doenças crónicas e doença autoimune. No meu caso é psoríase, mas certamente que há pessoas em casa que têm. Podemos falar, claro que podemos falar. Sim. Aliás, no congresso do Manuel Pinto Coelho, o Summit, eu vou, no segundo dia de congresso, eu vou ter uma manhã inteira sobre doença autoimune. É Marcos o seu? É Marco. O Marcos está convidado para ir lá, para ele ver uma nova visão sobre a doença autoimune. Porque se você conversa com um médico alopático comum, ele vai dizer que a doença autoimune não tem solução. Não é verdade. A gente cura esclerose múltipla, a gente cura psoríase. É porque é o seguinte, o problema não está na pele. Só porque a psoríase está na pele, o problema é que eles lotearam o corpo humano, sabe? Um ficou com o coração, o outro ficou com o pulmão, pobre do proctologista, né? Entendeu? Ficou com compartimentos interessantes. Você entendeu? Eles lotearam. Então, como a psoríase se manifesta na pele, ele acha que é o médico de pele que vai resolver. Não, é uma doença autoimune que começa principalmente no intestino. É um problema que chama Leaky Gut Syndrome. É uma hiperpermeabilidade intestinal, onde uma substância que deveria ser, uma proteína que deveria ser digerida, não é, ela cai no sangue antes de ser digerida em aminoácidos, ela constitui um corpo estranho, o organismo, para se defender, coitado, cria um anticorpo contra aquela proteína. Aí acontece um fenômeno chamado homologia estrutural, também chamado de mimetismo molecular, onde aquele anticorpo agora, que foi criado contra aquela proteína estranha, agora vai atacar uma região do corpo. Se atacar a tireoide, é tiroidite Hashimoto, entendeu? Se atacar a pele, é psoríase. Então, o que nós temos que fazer, os chineses já falavam isso há 5 mil anos atrás, a doença começa e termina no intestino. Então, a maioria das doenças autoimunes começa no intestino. Como ninguém trata o intestino e vai no dermatologista, o dermatologista não tem condição, porque ele não entende da parte do intestino, você entendeu? E ataca o sintoma, não é? Trata o sintoma. Então, mas tratar o sintoma não para a evolução da doença, entendeu? Marco, intestino. Fala com o Marco para ir lá. Sim, eu já tinha essa ideia. Aliás, comecei já há algum tempo até o tratamento, tratamento não digo assim, mas comecei a beber probióticos, kefir. Mas você tem que ir além disso, Marco. Você tem que fazer o remover, o recuperar, o reinocular e o reparar no intestino. Os 4 R's que a gente chama. Remover, recuperar, reinocular e reparar.
Você tem que remover aqueles alimentos que, se você tem idiosincrasia, que você tem incompatibilidade, você não sabe. Ele já detectou alguns. Eu já removi as lactose, o leite, e queijos e afins e carne vermelha. Você tem que remover principalmente o glúten, entendeu? Que é o principal nessa história. Porque o pão... Sim, eu faço pão sem glúten em casa. Isso, ótimo, beleza. Então, o pão que nós comemos hoje não é o pão que Jesus comia. Ou nos últimos 30, 40 anos, toda a evolução que foi feita no trigo foi aumentando o glúten. Nos últimos 40 anos, a concentração de glúten no trigo aumentou 400%. Não existe organismo humano que é capaz de conviver com isso. Entendeu? E Portugal é muito melhor que o Brasil. O trigo daqui é 1000 vezes melhor do que o de lá. Aqui você ainda pode comer um croissant. Lá você não pode comer um croissant. Hoje de manhã eu comi um croissant no café da manhã. Aqui eu posso me dar o luxo de comer isso. Lá não. Você entendeu? Então isso é remover tudo que está problemático. Você tem que recuperar. Recuperar o quê? Recuperar as enzimas. O ácido clorídrico que está baixo, as enzimas pancreáticas que estão baixas. Como é que isso se faz? Você pode dar essas enzimas. Você hoje suplementa as enzimas. Eu posso dar cloridrato de betaína para levar o ácido clorídrico de uma forma que não cause problema. Eu posso dar enzimas pancreáticas que vão ajudar a digerir os alimentos. Tá? Você fala assim, eu não tenho nada no intestino, porque eu vou ao banheiro 2 vezes por dia. Isso não quer dizer nada. Já eu vou entrar num campo perigoso aqui. Vamos lá. Você tem algum animal de estimação? Tenho. Tem um cachorro? Não. Tenho 2 cães. Então, os seus cães, se você está dando o alimento certo para eles, quando eles terminam de fazer cocô, o ânus dele está limpo. Você não precisa ir lá com papel higiênico limpar a bundinha dele. Precisa? Certo. Não. Não, tá. Você vê que bonito. Agora, um ser humano que não está comendo direito, na hora que ele passa o papel higiênico, tem cocô. E quanto mais cocô ficar, menos... Mais doente está. Você tem que chegar a um ponto, e eu levei 5 anos para fazer isso, que você faz o cocô, quando você passa o papel higiênico, não tem nada. Aí você está perfeito, sem nenhuma desbiose. Isso é um sinal de saúde? Um sinal de saúde, sim, senhora. Um sinal de saúde. Entendeu? Você pode Temos ver ter que aqui alguma consideração, a pelusidade... Sim. Claro que há bumbuns mais peludos do que outros, que retêm mais cocô do que outros. O seu cachorro, você não precisa ficar limpando o ânus dele. Sim. Ele termina de evacuar, o ânus dele está limpinho. É verdade. Não é verdade? Então, agora, se você começar a dar comida errada para ele começa a ter diarreia, ele vai ter que limpar. Você entende? Nunca tinha pensado nisso. Pois é, a pessoa pensa que só porque o intestino funciona está tudo certo. Não é verdade. Você tem, infelizmente, não é verdade. Então, essas doenças autoimunes, se você for, hoje tem 129 delas classificadas. A maioria tem a mesma causa. Você quer ver outra coisa interessante? Você foi dito para arrancar o siso, né? Sim. Tá. Você tirou o siso. Só que o dentista que tirou seu siso, eu não sei quem foi, ele pode não ter removido o ligamento periodontal que tem lá. Se ele não removeu, aquele lugar ali agora ficou um foco assintomático, você não sente nada. E aquele foco assintomático agora cria bactérias, cria vírus, cria um biofilme, que a gente chama. E aquilo ali começa a cair no sangue. E o seu sistema imune, coitado, para se proteger, cria um anticorpo contra aquilo. E esse anticorpo vai atuar no outro lugar, vai atuar na sua tireoide. Você vai ter uma tiroidite de Hashimoto, porque você tem um problema dentário que você não sabe, que é assintomático. Completamente assintomático, sim. Você entendeu? Aí você, para curar a doença autoimune, você tem que procurar a causa dela. E nós vamos gastar a manhã inteira explicando tudo isso para os médicos que estão lá. É uma outra visão, não tem nada a ver com essa visão de que, vamos dar imunossupressor. Que imunossupressor? Se eu dou imunossupressor para o seu sistema imunológico, você agora está sem proteção. Você pega infecção, você pega câncer. Sabia? Você sabia que pessoa que sofre transplante, uma pessoa que faz transplante do coração, ela tem 40 vezes mais chance de ter câncer de pulmão? Ela aumenta em 40. Por quê? Porque agora você fez um transplante, você pôs um coração que não é seu. Você agora tem que dar imunossupressores para ele aceitar. Para ele não reagir, para ele não rejeitar. Agora, só que na hora que você dá imunossupressor, todo o seu sistema imune ficou comprometido. E agora a sua chance de desenvolver câncer de pulmão aumenta. Ninguém fala isso. Você nunca escutou isso. Aumenta 40 vezes. Aí a pessoa faz o transplante e acaba morrendo de câncer de pulmão. O coração está ótimo. O coração está ótimo. O pulmão está mal. O transplante foi um sucesso, mas o paciente morreu.
Vamos falar de... Já que estamos a falar de intestino... Quer dizer, a solução não é fazer o transplante. A solução é não ter doença cardíaca. É parar de comer açúcar. Você parar de comer carboidrato. Você está ingerindo carboidrato demais. Aí você aumenta a resistência insulínica. E com isso aí desencadeia uma série de problemas na sua vida. Deixa-me aqui fazer referência ao nosso Tiago Ferreira, nosso espectador no YouTube, que diz... o seguinte: as crianças que têm cancro têm problemas emocionais? A mutação genética do BRCA em nada interfere na probabilidade de vir a ter cancro da mama? Vamos muito de cada vez. Deixa eu responder o da mama. O BRCA1/2 não é um gene cancerígeno. A maioria pensa que é. O polimorfismo do BRCA1/2, ele é um gene supressor. Ele não deixa o câncer progredir. Quando você tem o polimorfismo, aí você tem mais propensão. Agora olha o que eu vou falar. Eu pego uma mulher que tem BRCA1/2 positivo, para polimorfismo genético. Eu pergunto para ela assim, tem alguém que tem câncer de mama na sua família? Ela fala, não. O risco dela ter câncer é 10%. Se eu pegar uma outra mulher com BRCA1/2 positivo por polimorfismo e eu perguntar para ela se na família dela tem câncer, ela fala que tem, a chance dela desenvolver é 80%. A genética é a mesma. Polimorfismo genético da BRCA1/2. Só que aquele que está naquela família que o alimento é saudável, ela não tem câncer. Aquele que está naquela família que come errado, que vai passando de mãe para filha, aí tem câncer. Mostrando que não é só a genética que interfere. A Angelina Jolie tem BRCA1/2. Aí, então o que ela fez? Ela tirou a mama, não satisfeita com isso, ela tirou os ovários, ela tirou o útero e acabou tirando o Brad Pitt da vida dela. É verdade, mas isso é outro cancro. Esse é outro tipo de cancro. E em relação às crianças? As crianças que têm Criança cancro, é o seguinte, criança, só 1% dos cânceres é de criança. Sabia disso? De todos os cânceres que existem, só 1% afeta a criança. E geralmente é uma leucemia. E a principal causa de leucemia ou é Epstein-Barr, porque vírus causa câncer. Você deve conhecer o HPV. Sim. Então, o HPV não é um vírus? Sim, sim. E não causa um câncer de colo de útero? Sim. Então. Papiloma, não é? É, papiloma. O Epstein-Barr causa câncer, causa linfoma, causa doença de Hodgkin. Uma criança que não teve boa amamentação, que nasceu de cesárea, ao invés de nascer de parto normal, ela já vem com o sistema imunológico comprometido. E se ela depara com Epstein-Barr, ela pega o Epstein-Barr e ela desenvolve uma doença de Hodgkin, um linfoma. Você entendeu? Não é por questão emocional. Pode também ser, respondendo quem está perguntando aí, ela pode ter tido um trauma intrauterino. Você entendeu? Isso existe muito, porque está tudo registrado. A criança está lá registrando, a gente faz... Pode não verbalizar, pode não ter memória, não é? Não tem memória linguística, mas tem memória somática. Sim. Você entendeu? Eu já percebi pelo que disse que não é muito fã das cesarianas. E desta indústria... Hoje em dia há uma necessidade da cesariana, você vai entender por quê. Aliás, quem está nos escutando vai aprender um agora. Se a mulher tem mais dente do que boca, sabe o que é dente mais dente que boca? Você põe o aparelho. Se ela tem mais dente que boca, ou seja, os dentes não estão cabendo na boca, Sim. ela também tem uma pelvis estreita. Sim. Então uma mulher está esperando o bebê e fala assim, eu quero parto normal. Eu pergunto, você usa aparelho? Ah, uso, porque eu tinha meus dentes todos para fora. Então você vai me desculpar, você não vai conseguir ter parto. Consegue logo perceber. Isso, quem tem mais dente que boca, também tem a pelvis mais estreita. Não é só a boca que deixou de crescer, a pelvis também deixou de crescer. É um indicador. Portanto. É um indicador, é um marcador, que a gente chama. Há pouco falou da alimentação, eu tenho que fazer aqui referência a um patrono do Maluco Beleza, que faz um patrocínio, são os da Revolution Food. Vão ao Instagram da revolutionfood.pt, eles fazem marmitas frescas paleo, de comida paleo. Paleo, sim. De resto, eu e o Marco já provámos e recomendamos paleo e low carb. Eu acho que Sem dúvida, tem sido os nossos almoços. Tem sido os nossos almoços aqui, Isso. portanto, muito obrigado ao... Eu agora não me recordo o nome dele.
Não me recordo o nome do nosso patrono, revolutionfood.pt. Vai puxar a sua orelha, hein? É verdade, isto foi falado há pouco tempo. E portanto, recomendo, o Maluco Beleza já provou, e estas bolinhas energéticas são ótimas e as margaritas são fantásticas. Entregam às segundas-feiras aqui na Grande Lisboa. Deem aqui um pulinho a revolutionfood.pt, explorem aqui este Instagram, vão ao site deles e experimentem. Nada melhor do que experimentar e tirarem as vossas próprias conclusões. revolutionfood.pt, patrocínio do Maluco Beleza. Dieta Paleo, muito sim, não é? Muito sim, não. É uma das melhores que tem disponível. A era paleolítica, ela foi de 2,5 milhões de anos atrás até 10 mil anos atrás. E aquela coisa que eu estava te falando, a pessoa ela era nômade. Ele não pode plantar o milho, ele não pode plantar a soja, ele não pode plantar o trigo, porque amanhã ele está mudando de lugar, ele está pegando as coisas dele, colocando nas costas. E eu falei assim, não podia, imagina se eu tivesse que ser nômade. Eu tinha que alugar uma carreta só para levar os sapatos da minha mulher, pô. Sim, os grandes detratores da dieta paleo dizem o seguinte: é verdade que é o low carb, é o low carb. É possível que, em termos de ADN, não sejamos muito diferentes do que éramos há 10 mil anos. Mas é verdade que o nosso modo de vida mudou completamente. Nós passamos muito mais tempo inativos do que há 10 mil anos, que tínhamos que caçar, tínhamos que correr atrás dos animais para os caçar. E isso não terá que ter uma influência também na nossa alimentação. Nós não podemos comer exatamente as mesmas cargas de proteína e dos outros alimentos que comíamos há 10 mil anos. Não há dúvida que hoje nós somos mais sedentários do que antigamente. A Organização Mundial de Saúde fez um trabalho muito bonito há uns 5 anos atrás, ou 6, e mostrou o seguinte: você, para deixar de ser sedentário, você tem que dar 10 mil passos por dia. Então você compra um pedômetro, que chama, que é um aparelhinho que lá no Brasil custa R$35. Sim. Quer dizer, e para contar os passos. Você acorda de manhã, coloca ele na cintura. Cada vez que você dá um passo, ele conta. Chega à noite, quando você vai dormir, você tira o pedômetro e tem que ter ali mais de 10 mil passos. Porque não adianta você só fazer uma ginástica por dia. Isso não resolve. Eu, por exemplo, a cada 1 hora, 1h30 que eu estou estudando, eu ando no meu apartamento 20 minutos. Entendeu? Não é só à tarde que eu vou fazer minha ginástica. Eu tenho que, de vez em quando, levantar muitas vezes por dia. Tem um estudo da Organização Mundial de Saúde, diz que se você ficar sentado, se você não levantar pelo menos 25 vezes por dia, mudar de posição, também você vira sedentário, mesmo fazendo ginástica à noite ou de manhã, ou o que for. Então a ginástica é importante sim, mas isso aí não muda a genética, entendeu? A paleo, quando você coloca um paleo, ou uma dieta cetogênica, ou um jejum intermitente, que é a melhor coisa que tem, é você limitar no número de horas que você vai comer. Você vai comer das 7 da manhã à 1 da tarde. Você come 6 horas por dia. Aos outras 18, você não põe nada na boca, só água. Eu garanto que quem está me assistindo, se fizer isso, emagrece, vai parar, se faz uso de insulina, vai parar de fazer uso. O Dr. Fang acabou de publicar um trabalho onde ele teve paciente que estava com mais de 5 anos usando insulina. 1 mês e meio já deixou de usar. Então o jejum, aliás, jejum está em todas as religiões. Todas as religiões têm jejum, é verdade? O Ramadão tem na Páscoa também. Exatamente. O jejum intermitente é o seguinte, ele pode ser feito assim, dia sim, dia não, ele pode ser feito 2 vezes por semana, ele pode ser feito nesse horário que eu estou dizendo, que chama picking, todos os dias? Todo dia, mas assim, você pode comer o que você quiser naquelas 6 horas, mas você tem que ficar 18 horas sem comer, entendeu? Mas eu faço isso, qual o problema? Isso não é problema. O problema é que vou passar fome. Não, querido, você não tem fome nenhuma. Você vai me desculpar. Quando você pergunta para quem faz jejum, o primeiro, o segundo dia, você tem problema. Depois você não sente absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Não tem fome. O Lair partilha muito das suas rotinas. Outra das suas rotinas eu sei que é água com limão. Sim, eu tomo. Nós podemos discutir aqui. A água com limão, a primeira coisa em jejum, faz uma diferença muito grande. Principalmente para quem tem problema de refluxo. Vai fazer uma diferença grande. O limão é uma fruta muito interessante, porque o limão ele é ácido quando você ingere, mas ele é alcalino quando ele é absorvido. Então, na realidade, lá no pH do tecido, ele vai provocar alcalinidade. Apesar dele ser ácido quando você está tomando ele, mas ele vira alcalino. Então, ele, enquanto ácido no estômago, ele ajuda na digestão. E depois ele vai ser absorvido no duodeno, vão absorver os sais minerais
que são alcalinos. Então ele vai provocar uma alcalinidade. Isso também é importante. Envelhecer é ficar ácido. O recém-nascido é alcalino. O velho é ácido. Você entendeu? À medida que você envelhece, você vai perdendo... Vamos acidificando. Vamos acidificando, acidificando, exatamente. Envelhecer é acidificar. Tá bom? Então é uma prática que devemos ter, segundo o Lair, todos os dias, um copo de... Eu hoje faço 2 vezes por dia. Eu faço de manhã em jejum e à noite, quando eu estou com a minha mulher assistindo a novela, que eu sou noveleiro, no momento que a gente fica junto, Sim. eu também tomo... Aí eu tomo a água com limão morna, quente. Para mais fácil absorver? Para ser Não, mais... porque você tira a fome. Tira a fome. Tenta pra você ver. Testa, você vai ficar impressionado. Você espreme o limão na água quente, aí depois você deixa a água ficar um pouquinho mais, para não te queimar a língua. Sim. E você toma. Quando você termina de tomar a água, o limão com a água quase quente, morna, eu posso te oferecer o prato favorito, você não quer. Não. Testa. Vou testar isso. Testa às vezes dá uma fome aí às 11 da noite. E traz o resultado aqui, mostra isso. Tá bem, vou fazer Se não isso. funcionar, você fala que não funcionou. Peço o meu dinheiro de volta. Você fala que não funcionou. Lá está. Aqui o Pedro pergunta o que o doutor pensa em relação ao jejum com low / mid-carb. Acabou de falar disso, justamente, não é? Temos aqui outro, do Tiago Ferreira, foi muito generoso aqui na contribuição, muito obrigado. Tiago diz: a minha mulher tem a mutação do gene BRCA, nenhum dos pais teve cancro, mas dois tios e um primo morreram de cancro. Uma tia teve e curou-se. Neste momento é acompanhada no IPO, pelo risco. É loucura este acompanhamento, na sua opinião? Não, não é loucura, não. Eu acho o seguinte, que nós não somos refém da nossa hereditariedade. No caso da esposa dele, eu recomendo que ela faça uso de brássicas, também chamada crucíferas, 2 vezes por semana. Ou repolho, ou couve-flor, ou nabo, ou brócolis. Porque esses alimentos, eles têm uma substância chamada indol 3-carbinol, que quando cai no estômago vira DIM, deindol, metano, e essa desvia o metabolismo da estrona, de 16 alfa-hidroxi para 2-hidroxistrona, e previne o câncer de mama. Então ela não precisa preocupar em tirar mama, nada disso. Ou ela faz uso das brássicas 2 vezes por semana, ou ela procura um médico que receite para ela indol 3-carbinol, que vai numa farmácia de manipulação e toma 200 mg por dia. Não há preocupação de mais nada, você entendeu? E aquela coisa que eu falei, se na família direta não tem, o risco de aumentado é muito pequeno, muito pequeno. Agora, se na família tem, o risco é maior. Claro. Celso Varão, e estamos já com... Estamos com 1 hora, não é? Estamos com 1 hora de emissão. Passa rápido, Leir. Saudações, prezados cavalheiros. Na qualidade de estudante de medicina, penso que é bem clara qual a minha opinião do trabalho do Dr. Lair ou do Dr. Pinto Coelho. O Maluco Beleza apresentou os 2 lados distintos deste tipo de questões, dando palavra a todos, e apesar da ciência não ser um exemplo de uma escolha / opinião, mas sim da verdade / evidência, dá a oportunidade que os patronos e os restantes espectadores façam uso da sua inteligência e espírito crítico para se sentirem informados e incrementarem a sua capacidade argumentativa, procurando argumentos para justificar aquilo em que acreditam e, sobretudo, para poderem contrapor aquilo que não acreditam. Está aqui uma manifestação de um manifesto. Manifesto inteligente. Muito inteligente. E eu também tenho uma opinião em relação a isso, que ficou até um bocadinho pendente, e se me permitem, na última conversa com Mas já agora ele faz só esta pergunta e depois o doutor há de responder. Doutor Lair, posto isto, doutor Lair, qual o seu prato português favorito? Já vai responder aí, já vai responder. Porque o Marco quer dizer qualquer coisa. Força, Marco. Aqui a questão da ciência, e é uma questão que eu tenho mesmo verdadeiramente. Até que ponto é que um estudo científico definido, ou que conclusão, que percentagem de pessoas tem que ter um resultado positivo para o estudo científico ser conclusivo. Válido, não é? Válido, exato. Ou seja, se fizerem em 100 pessoas, se 50 delas não tiver resultado, o estudo é verdade? Tá certo, entendi sua pergunta. Foi um bocado atrapalhada, me peço desculpa. Mas... Não, tá certo. Para validar, tem que comparar com placebo, tá bom? O placebo per se dá um resultado de aproximadamente 30%. Então, se eu pegar uma pílula de açúcar e der para alguém e falar que é um remédio muito bom, 30% vão responder. Você vê o poder do efeito placebo. E também existe o poder do efeito nocebo.
Sabe o que é nocebo? Que é exatamente o contrário, algo que faz mal e que, O médico fala assim, isso, sua doença não tem jeito não. ok. Ele é o efeito nocebo. Ele tá sacrificando a Sim. esperança daquele. Está desmoralizando. Você pode viver sem tudo, você não pode viver sem esperança. Sem tá? fé, sim. Não tem jeito. Então, o médico tem essa responsabilidade de procurar produzir placebo. Mas se eu fizer um estudo e não tiver placebo, não vai ter validade científica. Eu tenho que comparar contra placebo. Sempre. Uhum. Agora, olha a piada. O único lugar onde eles não comparam com placebo é na oncologia, é no câncer. Com a seguinte desculpa, de que o câncer é uma doença tão séria que o paciente não pode tomar placebo. Engraçado, a doença cardiovascular, Rui, mata mais do que o câncer. E lá tem placebo. Eu acho que isso é uma desculpa. Então você imagina uma droga nova que vai entrar no mercado, ela tinha que ser comparada contra placebo, você concorda? Claro. Tá, mas aí eles falam, não pode porque câncer é uma doença muito séria e não pode comparar com placebo. Vamos comparar com outra droga. Aí mostra que é igual. Como a outra droga já está no mercado, essa também vai entrar. Uhum. E vai se acumulando. Vai se acumulando. Você viu a piada? Como é que é? Você entendeu? Sim. Quer dizer, isso é um absurdo, pô. Você não usar placebo para aprovação de uma droga oncológica. Desconhecia por completo. Muitas coisas são desconhecidas para nós médicos, porque nós médicos entendemos muito pouco de matemática. Eu fui professor de matemática desde os 12 anos de idade e de estatística. Quando eu cheguei em Harvard, eu passei 3 anos trabalhando em Harvard, eu publiquei 15 trabalhos lá durante o período que eu estava lá, no Peter Ben Brigham, hoje chama Brigham and Women's Hospital, em Boston, Massachusetts. O meu chefe lá que me recebeu, ele disse, a primeira coisa que você tem que fazer, porque os médicos que chegam do Brasil aqui não sabem nada, é estatística. Aqui estão os livros, aqui está o professor que você vai poder consultar. Eu passei os primeiros 2 meses aprendendo estatística. Tudo menos medicina. Porque ele falou, você não pode fazer pesquisa e publicar se você não entende estatística. Porque na faculdade de medicina, geralmente é convidado alguém para dar uma aulinha, um quebra-galho sobre estatística. Então, os médicos, eu diria que 100%, tá? É 100%. Não entende estatística, não entende. Eu falo com oncologistas sobre o resultado absoluto, o resultado relativo, ele nem sabe a linguagem que eu estou usando. Você entendeu? Temos aqui mais um. Temos aqui dois. Temos aqui mais. É só mais um. Não, são 2. O Donuts, boa noite. Existe cura para o eczema atópico? Claro, o eczema atópico é igual a incompatibilidade com leite. Se ele tirar o leite e derivados da vida dele, vai fazer uma diferença brutal. Talvez ele fique livre do eczema. Se ele tirar o leite e o glúten, eu tenho quase que certeza que vai sumir. Deixa eu falar um pouquinho sobre o leite, se você me permite. Que é outra indústria, não é? É outra indústria, sim, é outra indústria. O leite tem 2 problemas. Um é o da lactose, tá? Que é o açúcar do leite. Se você pegar o leite, quase 90% do leite é água. Você sabe, é água. Tá. Se você tirar a água do leite, o que vai sobrar mais é açúcar. E depois a proteína, que a mais comum é a caseína. Só que eu tenho 2 tipos de caseína no leite. Eu tenho a caseína 1 e a caseína 2. Isso aconteceu há mais ou menos 10 mil anos atrás. Houve uma mutação na caseína do leite. Então, por exemplo, uma vaca holandesa, ela chega a dar, pelo menos no Brasil, ela chega a dar 70 litros de leite por dia. Uma vaca zebu dá 4. Agora eu te pergunto, você é produtor de leite, qual o tipo de vaca que você vai ter no seu curral? Produz mais, como é lógico. Claro, tá bom. Então, só que a vaca holandesa, que dá 70 litros, a caseína dela é A1. E a da zebu é A2. A1 causa câncer de mama, causa câncer de próstata. A A2 não causa nada. Então, quando eu vou comprar uma manteiga ghee, eu quero a manteiga ghee da Índia. Porque as vacas que foram para a Índia, as vacas que foram para Marrocos, as vacas que foram para a França, são A2. Então, tem uma diferença muito grande nisso. Então, você fala assim, eu como queijo porque o queijo que eu como é fermentado, não tem problema de lactose. Mas tem a caseína. Você não se livrou da caseína 1, entendeu como é que é? E hoje os leites estão muito contaminados, porque... Mas essa relação, Leire, eu tenho que fazer esta pergunta. Quando faz essa associação entre o leite e o cancro... Sim, está publicado, não sou? Claro que causa. Câncer de mama e câncer de próstata. Quem toma muito leite pode ter câncer de mama, pode estar relacionado.
Quem toma muito leite pode ter, inclusive, diabetes tipo 1. Existe um parasita que está no leite que chama Erythrema pancreático, que se alimenta, sabe de quê? De insulina. Só que ele é fominha. Ele não espera a ilhota de Langerhans produzir a insulina. Ele vai lá e come ela. E no comer ela, ele espalha proteína para tudo quanto é lado. E aquela proteína cai no sangue e vira um anticorpo contra aquela proteína. Por isso que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então, isso aí ninguém fala, ninguém comenta, ninguém fala. O Lair não bebe leite. Em Portugal, eu acredito que esse problema não existe, Não, tá? Não existe. O Lair não bebe leite todo, Não, de jeito nenhum. Tem, sei lá, 25 anos que eu não bebo leite nem derivados. nem derivados. Não, Nem um queijinho. nem um queijinho. Nem um queijinho português. Nem um queijinho. Há pouco ficou ainda no ar. Qual o prato português Bom, prefere? só pode ser bacalhau, né? Há esse mito. Os brasileiros pensam que todo português come bacalhau. mas Mas, o bacalhau, mas eu acho que todo português gosta de bacalhau. Qual é o bacalhau que gosta mais? De que forma é que gosta? Eu Bacalhau sei, você tem que perguntar lagareiro, tem que perguntar à Brás, tem que- à Tem que Gonçá. perguntar para minha mulher, ela que faz Ela todas que faz. faz as receitas. O Walter Fontes diz: aproveito para felicitar a escolha do convidado Lair Ribeiro. Há alguns anos que estou a seguir e tem ajudado imenso a esclarecer, informar e perceber que é importante ter conhecimento e não aceitar de olhos fechados todas as sugestões médicas e nutricionais. Muito obrigado. E clarificou que a saúde inicia na alimentação. É isso aí, está tudo certo. O Lair costuma fazer. Que intervenção é? Há pouco explicava, antes de entrarmos no ar, que regularmente faz emissões na internet, multiplataformas. Eu tenho um Instagram que tem mais de 500 mil seguidores. Vamos aqui. É @Dr. Lair Ribeiro. @Dr. Lair Ribeiro. Você pode olhar aí, deve ter mais de 530 mil. Deve ter 530. Lair Ribeiro? É, Dr. Lair DR. Ribeiro. @Dr. Lair Ribeiro. Uhum. Sem ponto, sem nada. Abriu aí? Aí está. Tá bom. Uhum. Então, você vê, olha lá, 532 lá em cima. 532 mil 532 seguidores. Pô, mas seguidores. aceita só aí essa coisa. Todo dia eu tenho uma novidade aí, tudo na área médica, entendeu? Eu tenho uma novidade. Uhum. Tá aí, ó. E costuma fazer emissões aqui também? Eu faço lives, que inclusive tenho uma grande audiência de Portugal. Eu faço live às 8 horas da noite no Brasil. Às vezes é 1 hora da manhã aqui. Eu costumo ter 800 portugueses assistindo. Uhum. Eu faço no meu canal no YouTube. Tem um canal no YouTube que também tem mais de 500 mil seguidores. E tem um Facebook que está chegando a 500 mil. Muito bem. Ficou aqui para quem quer acompanhar o trabalho do Lair e nós temos mais 5, 10 minutinhos de conversa. Pode ser, Lair? Bora lá? Pode. Então vamos lá. Estamos aí. Esta vem do C. Miguel Ferreira. Viva Lorde, Unas e Dr. Lair Ribeiro. Doutor, acompanho o seu trabalho de investigação e divulgação na área da saúde desde 2015. Com a sua forma didática que o caracteriza, pode informar quais os melhores alimentos e o seu motivo, assim como explicar que os ETs que já andam entre nós, a saber os medicamentos, a tal teoria que falava há pouco, e cuidados a ter em ter na leitura das respectivas bulas. Bons projetos para ambos. Tá. Pois é, então. O médico geralmente fala assim, não leia a bula para o paciente, porque se ele lê, ele não toma. Assusta-se. Assusta, né? Por exemplo, eu sou o único cardiologista no Brasil, contra todos os outros, que acho estatina um veneno. Mas não sou eu, não. Os estudiosos acham estatina um veneno. Agora, olha a piada. Sabe quem lançou estatina no mundo? Você está conversando com ele. Não. Eu era diretor médico da Merck Sharp and Dohme. Os Estados Unidos foi o primeiro país no mundo a lançar estatina. A Merck foi a primeira empresa. Já agora, vamos esclarecer o nosso público. Estatinas são os medicamentos utilizados para o combate do colesterol. Baixar o colesterol. Então, e a Lovastatina, o Mevacor, eu participei de todo o desenvolvimento. Lançado no mercado, começaram os efeitos colaterais. Foi por isso que eu aprendi logo em seguida. Que são, já agora? Querido, são o seguinte. Primeiro, você que está aí tomando estatina sabe o que eu vou falar. Primeiro, ele tem uma fadiga, ele tem um cansaço, a memória dele acaba, a libido vai embora, ele começa a ter uma dor muscular, dói aqui, a idade do condor, sabe? Dói para tudo quanto é lugar. Condor. Entendeu? E tem um formigamento nas extremidades. Bolas, prefiro ter colesterol alto do que ter essa doença toda. Mas colesterol é mocinho, querido. Colesterol não é bandido. Sim. Seria uma sacanagem cósmica se colesterol fosse bandido, porque o colesterol está em todas as membranas de todas as células do seu Nomeadamente corpo. aqui em cima, não é? 25% do seu colesterol está no seu cérebro. E não há colesterol mau. Não, isso é conversa fiada. Colesterol é um só. Tem a lipoproteína que leva, que é o LDL, e a que traz de volta, a HDL. O colesterol que está na LDL é o mesmo colesterol que está no HDL. Não existe mal ou bom, isso é conversa fiada.
entendeu? Aí começa o paradoxo francês, o paradoxo japonês, quando não encaixa na história. Mas todas as vezes que eu falo bem do colesterol, eu arrumo problema, porque eu durante 12 anos, eu era convidado estrangeiro para falar no Congresso Brasileiro de Cardiologia. E você perguntasse assim, onde vai ter mais gente? Na sala que o Laí Ribeiro falar. Aí eu tinha 12 anos que eu dava aula no Congresso, vindo dos Estados Unidos, tudo pago. Aí eu falei, acho que em 12 anos eu tenho direito de falar. Primeira vez que eu falei que era colesterol era mocinho, meus amigos me chamaram, falaram, nós não podemos trazer nunca mais. Acabou. Porque eles falaram que se trouxer vocês, não compram o stand. E eles que patrocinam o Congresso. Uhum. Com 62 anos de idade, há 12 anos atrás, eu resolvi ser nutrólogo. Porque eu sempre ensinei nutrição e eu era criticado pelos colegas. Pô, você é um cardiologista, porque no Brasil tem a especialidade médica, que é diferente de nutricionista. Sim. É nutrólogo. Ah, ok. Que é o médico que faz okay. Tá? Então, eu com 62 anos fui lá e fiz, inclusive tirei primeiro lugar. Aí, eu também falava no Congresso de Nutrologia. Falei, eu vou falar do colesterol, que o colesterol é mocinho. Também nunca mais me chamaram. Então eu vou ficar falando isso até a véspera da minha morte. É o que tem trazido mais amargos de boca a muita gente, é essa sua luta contra a diabolização do colesterol. É o que tem tido mais Você acredita que eu tomo esqualeno? Sabe para quê? Não sei o quê. Nem sei o quê. Esqualeno é um produto que, na cascata do colesterol, sim, antes do colesterol tem o esqualeno, que tem uma ação anticâncer. Sim. Quem tem colesterol baixo tem mais predisposição a câncer. Eu tomo esqualeno, sabe para quê? Aumentar o colesterol. É a única pessoa que eu conheço que toma coisas para aumentar o colesterol. Mas também deve ser o único que você conhece com 74 anos, trabalha 10, 12, 15 horas por dia. Os meus filhos não conseguem me acompanhar, para você ter uma ideia. Temos aqui mais um... Depois que você passa dos 60 anos, quanto mais alto o seu colesterol, mais você vai viver. Nós temos tendência a diminuir o colesterol, aumentar o colesterol ou diminuir o colesterol? Cuidado. Nós temos um problema. O colesterol vem como compensação. Uhum. Você imagina um incêndio. Você já viu incêndios em Portugal? Infelizmente está acontecendo agora, sim, 20 deles, né? Lá você vai lá, tem um bombeiro lá apagando. Só falta você me dizer que o bombeiro está causando um incêndio. Porque toda vez que você viu um incêndio, você viu um bombeiro, não viu? Uhum. Mas ele está lá para apagar o fogo, não está? O colesterol, ele vai para proteger. Ele foi pego na cena do crime e eles algemaram ele. Okay. O Dr. Manuel Pinto Coelho tem um livro muito bom, que eu recomendo, sobre colesterol. Magnífico, tá? Muito bom. Temos aqui uma intervenção do Lourenço. Boa noite, obrigado, Unas, pelo serviço público. O que o Dr. Lair acha do uso da cannabis em pacientes com esclerose múltipla? Obrigado. Acho muito importante, eu acho que está na hora do pessoal tirar o preconceito da cannabis médica, entendeu? Tanto para o THC quanto para o CBD. Uhum. O CBD, por exemplo, não tem nenhuma atividade cerebral. Ele não tem euforia, não tem nada. É uma grande aplicabilidade. Quem está mais adiantado nisso no mundo é Israel. Uhum. Acho que tem uma aplicação muito grande no tratamento da esclerose múltipla. E eu espero que as pessoas possam separar uma coisa da outra e perder esse preconceito que eles têm contra a cannabis. A cannabis médica chegou, está aqui para ficar. E ninguém vai colocá-la de volta na gaveta. E já agora a cannabis lúdica. O que é que acha? O que é que acha da cannabis lúdica? Eu não sou a favor, né? Porque acaba exagerando. E ela provoca uma coisa chamada larica. Você é fome, né? Larica é fome, sim. Mas a gente pega o paciente com câncer, que a maioria morre de caquexia. O que é caquexia? No final da doença, ele não quer comer. Sim. Você pode dar para ele o prato favorito, ele faz ânsia de vômito. Você dá para ele a cannabis, ele volta a comer. Opa. O melhor jeito de tratar uma caquexia por câncer é com cannabis medicinal. Tá? Dá-lhe um baseado também, tá? Porque não baseado? Não, mas aí tem que ter o THC. Sim, claro. O HC é o baseado. O princípio, sim. O princípio ativo. O Caminho para Todos já falou aqui do jejum. Peço desculpa que é um Caminho para Todos. Esta pergunta já foi respondida. Márcio Branco, cada vez mais verificamos que o remédio que era dado a todos está a perder a eficácia. Hoje em dia fazemos mais exames e temos um conhecimento muito específico sobre a doença e o organismo de cada paciente. Portanto, atuar de forma individualizada e com fármacos em doses únicas vai ser a solução a médio e longo prazo. A medicina está preparada para isto? Obrigado e boa conversa. Você tem que tomar muito cuidado com os exames, tá? Existe um exagero. Eu tenho 2 DVDs, eu tenho 165 DVDs médicos em assuntos diferentes, gravados e divulgados e no comércio.
Eu tenho um chamado a tirania do diagnóstico, que é aquele indivíduo que fica preocupado que se está doente e fica fazendo exame. Eu quero que você saiba que uma mamografia, ela tem 150 vezes mais radiação do que um raio-x de tórax. Uma tomografia, ela tem 290 vezes mais radiação do que um raio-x de tórax. Isso não é inócuo. Se uma pessoa faz mamografia todo ano, ela corre o risco de ter câncer de mama por causa da mamografia. Mas o doutor aí está a afirmar que não é recomendável Não, de jeito nenhum. fazer uma mamografia todos os anos? De jeito nenhum. Com que regularidade? Depois dos 50, de 3 em 3 anos. Isso é o tolerável. E assim mesmo não mostra grandes resultados. Isso é uma conversa fiada. Não é, eu faço prevenção de câncer de mama com mamografia. Mamografia nunca foi prevenção de câncer de mama. Mamografia é detecção de câncer de mama. E muito ruim. Porque quem tem mulher que tem câncer de mama, a grande maioria, 80%, 90%, detecta apalpando no chuveiro. Não é pela mamografia. Você entendeu? E a mamografia traz uma radiação muito grande e pode... Se você pegar uma mulher de 25 anos de idade, ela fizer mamografia todo ano, quando ela tiver 35, ela pode ter um câncer de mama por causa da mamografia. Não sou eu falando, não, gente. Está nos trabalhos publicados. Cada coisa que eu falo, Rui, eu tenho que ter uma publicação forte por trás, porque se alguém me processa, eu estou pronto para me defender. Eu já estou com as defesas todas prontas. Está a falar com alguém que é um perfeito leigo na matéria, não é? E eu sempre ouço falar da importância da prevenção. Isso é uma lavagem cerebral, isso é uma estratégia de marketing que muita gente ganha dinheiro com as mamografias. Às vezes lá no Brasil, a pessoa vai na televisão e fala assim, no meu bairro não tem mamógrafo. Eu falo, isso é uma bênção de Deus, pô. Você devia estar agradecendo a Deus que não tenha. Então, como é que vamos detectar sempre, todos os cancros de mama são detectáveis por palpação? Deixa eu te falar o que acontece. Uma mulher tem um cisto mamário, doença fibrocística da mama. Ela faz uma mamografia, dá uma coisinha lá. Aí fala, ó, nós detectamos alguma coisa, não sabemos se é câncer ou não. Temos que fazer uma biópsia. Ela fica sem dormir, etc e tal, preocupada. Aí vai lá, faz a biópsia, não é nada, tá? Agora, existe uma coisa que se chama oncotaxia inflamatória. Escuta com carinho. Oncotaxia inflamatória é assim, se eu faço a biópsia num cisto mamário benigno, ele agora pode malignizar. Não posso. Sim, senhor. Porque uma célula cancerígena que está em algum lugar escondida, ela sofre uma atração para aquele lugar que está machucado. E aquele lugar machucado pela biópsia, agora é um terreno tumoral para ela desenvolver. Está a afirmar que uma biópsia pode levar um câncer. Desencadear... Sim, senhor. Estou dizendo isso. Isso está publicado, não sou eu que estou falando. Chama oncotaxia inflamatória. É só procurar na internet. Então, entramos aqui num beco sem Querido, saída. Por isso que eu fiz questão de fazer 2 DVDs chamado A Tirania do Diagnóstico. Você quer ver biópsia de próstata? A biópsia de mama, escuta, a biópsia de mama ainda tem um nódulo lá para você biopsiar. Sim. A próstata não tem nódulo. O que o médico tem que fazer? 18 furos na sua cápsula prostática para achar. E quando a biópsia dá negativo, não quer dizer nada. Pode ser que o câncer está do outro lado da próstata, e não do lado que está sendo abordado, que é abordado pelo reto. E se estiver do outro lado, perto da bexiga. Então, a pessoa vai estar morrendo de câncer e dá negativo a biópsia. Ela fez 18 furos. E cada furo que ela faz compromete a cápsula da próstata. E se por um acaso ele tivesse um câncer ali agora, ele vai espalhar. Dos cânceres de próstata, só 7% causa metástase, a não ser que se faça a biópsia. Então tem muita coisa errada aí, você não tem ideia. Ninguém fala nada, ninguém tem coragem, ninguém estuda e vai fazendo. A mamografia é uma delas. Você pode procurar, ó. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Inglaterra, vários países que são criteriosos nisso, eles não deixam fazer mamografia mais antes dos 50 anos de idade. E olha lá, eu estou falando da mamografia prognóstica. A mamografia
diagnóstica é outra coisa. Sim, que já está detectado, Não, e temos que acompanhar a evolução da doença. Bom, aí encontrou no ultrassom, vai confirmar pela mamografia. Essa é a mamografia diagnóstica. Eu estou falando do que eles chamam de mamografia preventiva. Isso que eu estou falando aqui. Vamos separar as coisas. Infelizmente, Lair, temos que, com muita pena minha, temos que chegar a conversa agora, continuava, agora estamos a ficar mais animados. Não sei antes fazer aqui uma referência a esta mensagem da Rita Mota, palminhas para ela, muito obrigado pela contribuição. O que pensa da nova tendência seguida por alguns pais não estarem a vacinar os filhos? É melhor eu não discutir esse assunto, não, porque nós vamos abrir outra caixinha Vamos à caixa de Pandora? É outro assunto, fica para uma próxima. Fica para uma próxima. Marco, estás aí desse lado? Não sei se queres fechar isto com alguma pergunta, com alguma observação. Eu sei que tu gostas muito destes assuntos e custa-te muito estar aí desse lado caladinho, que eu gostas muito de intervir. Não, mas foi muito interessante e a malta está aqui no chat todos empolvorosa. E há quem defenda, há quem chame os nomes feios, não é? Mas há quem defenda, porque eu acho que eu acho que o mais interessante, e desculpa, Rui, é termos aqui sempre os dois lados do prisma e promover a discussão, não é? Exato. Promover o debate. Algo que o Leir já está mais do que habituado. São muitos anos Bom, eu sei em que eu me meti, entendeu? Eu sei. É o Davi contra o Golias, meu amigo. É isso aí, eu estou ciente disso. E ninguém vai me calar. Eu venho e falo. A pessoa que está assistindo, ela tem que fazer o dever de casa dela. Eu recomendo ela. Hoje, o conhecimento está democratizado. Antes, você queria ter um acesso a um livro de medicina, você tinha que ser acadêmico de medicina e lá na escola o vendedor ia vender para você, senão você não compraria. Hoje você entra no Amazon.com, você tem milhares e milhares e milhares e milhares de livros médicos. Hoje o conhecimento, a informação está democratizada. Aquele glamour que só o médico sabe, acabou. O médico hoje tem que ter o paciente dele como parceiro. Eu espero que o paciente saiba mais do que o médico. O médico tem que pôr o paciente para trabalhar para ele. Ó, você tem tireoidite Hashimoto? Por que você não faz uma pesquisa e me surpreende, me ensina? Mas não há então o médico, ao invés de ficar brigando e dizendo, eu sou o médico aqui, eu que mando. Isso acabou, isso não existe mais não. Isso é obsoleto. O médico tem que ter o paciente como parceiro dele. E aprender com o paciente hoje. Que, aliás, não é paciente. Ficou impaciente e se tornou um cliente exigente. Tá bom? Sim. Fala, Marco. Pode não haver, não há um risco das pessoas irem para a internet e encontrarem informações incorretas e por vezes poderem prejudicar a sua saúde com essas mesmas informações? O que você acha da gente parar de produzir carro porque pode ter acidente? Eu não sou contra. Você dizer assim para mim, não podemos produzir mais carro porque tem gente que perra o carro e atropela o outro. Há sempre efeitos colaterais, não é? Há sempre claro, um lado... claro que tem. Esse risco existe, mas isso não justifica não ir na informação. Sim. Tá certo? Lair, muito obrigado. É mais ou menos assim, ó. Por que a gente não corta as árvores na floresta amazônica? Aí não tem incêndio. E cortar uma pela raiz. Lair, muito obrigado pela tua vinda cá. Tá bom, espero que corra muito bem esta tua presença aqui em Portugal, no tal Summit, que vai começar... Vai ser um grande sucesso, vai começar no dia 29, vai ser dia 29 e 30, sexta e sábado. Sábado eu vou ter a oportunidade de manhã de falar durante 2 horas sobre doença autoimune. Isso é aberto à população em geral, portanto não é só para médicos? É feito para profissionais de saúde. Profissionais de saúde, ok. E à tarde tem uma mesa redonda que o doutor Manuel Pinto Coelho está junto. E no domingo eu estou dando um curso de um dia inteiro sobre hormonas. Muito bem, Lair, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer muito grande estar a conversar Parabéns contigo. pelo seu programa. Muito obrigado. Parabéns pelas perguntas. Muito obrigado. Tá bom? Eu agradeço também a todos os patronos que fizeram perguntas. Lamento não conseguir fazê-las todas, mas vocês já sabem que o tempo é limitado e não podemos estar aqui 2 horas. Já tivemos, mas hoje vamos ficar pela 1h30. Marco, muito obrigado pela tua segurança aí no controle da emissão. O Marco está convidado para ir lá, né? O Marco eu acho que o Marco vai querer muito assistir a essa palestra. Muito quero. Tá bom. Voltamos na próxima quarta-feira, que é já amanhã, para mais